Boa noite, professor. A gente vai só aguardar a Kézia entrar na live, tá? Tudo bem, sem problema. Boa noite, Bruna. Oi, Kézia, boa noite. Boa noite. Boa noite, Kézia. Já podemos iniciar? Tá, Vocês certo. vocês que mandam aí. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Bruna. Oi, gente. Boa noite. Meu nome é Kézia. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Impulsionadores da VET, que é um quadro que tem como intuito convidar profissionais que impulsionam o mercado da veterinária para falar um pouco mais sobre o seu trabalho e trajetória. Bom, gente, a gente vai ter como patrocinador, né, a PGS Vet, que é uma empresa, uma distribuidora de equipamentos que atende essa área médica veterinária. E lá vocês podem estar encontrando diversos tipos de equipamentos para sua clínica. No final da live, a gente vai estar disponibilizando um link para vocês terem acesso à página do Instagram, para vocês conhecerem mais os produtos da PGS. E, além disso, qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato com a gente, que a gente vai estar respondendo via direct. E hoje nós temos conosco o médico veterinário doutor Roberto Tizen. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Muito obrigada por ter aceitado o convite. E a gente vai estar fazendo algumas perguntas agora. E quem também tiver alguma dúvida, pode estar deixando aqui nos comentários, que a gente vai estar lendo para o professor. Então, bora lá. Bora lá. Em poucas palavras, descreva a sua formação. Bom, então eu sou médico veterinário, né, formado em 2002 pela Universidade do Estado de Santa Catarina. E logo após a formatura, né, em 2002, em 2003 eu já adentrei o programa de residência, na verdade o programa de aprimoramento em clínica e em cirurgia de veterinária, né, cirurgia de pequenos animais, com ênfase em anestesiologia da Unesp Jaboticabal. Isso então foi 2003, 2004 até fevereiro de 2005. E aí nessa época, logo após, eu adentrei o mestrado também na Unesp Jaboticabal, então em fevereiro, março de 2005, completando ele com a defesa da minha dissertação em 2006, no meio do ano. E aí, em agosto de 2006, eu entrei no doutorado, comecei o curso de doutorado também pela pós-graduação em cirurgia veterinária da Unesp Jaboticabal, completando isso em 2010, certo? Então, em 2010 eu terminei meu doutorado. E aí, logo após, eu entrei em um concurso público, né, para docência do magistério superior. E em 2016, de metade de 2015 e 2016, eu me afastei da faculdade para fazer um pós-doutorado, né, também em anestesiologia e também na Unesp Jaboticabal, que foi meu último grau de atualização, assim, de formação, vamos dizer. Não conta um título, né, não é um pós-doutor, continua sendo um doutor, né, é um estágio em pós-doutoramento, mas foi a minha formação na área, né, sempre voltada à anestesiologia veterinária, né. Então, conta pra gente um pouquinho de como é a sua área de atuação geral específica. Certo. Bom, então desde que da graduação, realmente desde que eu cursei a disciplina de anestesiologia, eu comecei a trabalhar nessa área, pegando monitoria na disciplina com o professor Auri na época, né? Foi meu professor lá, e depois acabou que meu orientador foi outro professor, o professor Nilson Leskovics, porque o professor Auri estava fora para pós-doutorado na época da minha graduação. E aí, desde lá, então, foquei sempre nessa área, né? Então, a área da anestesiologia é uma área dentro da veterinária. Só para os cachorros ficar quieto aqui. A área da veterinária bem específica, né? Mas que é uma área bem ampla no sentido que você trabalha com várias espécies, né? Por mais que é uma área, uma disciplina específica, você acaba trabalhando com várias espécies, né? Então, você tem toda uma particularidade de espécies, né, para pensar e para levar em consideração quando você vai fazer o seu planejamento anestésico, né? Porque a gente tem várias diferenças fisiológicas, estruturais, né, anatômicas. Então, isso tudo importa quando você vai fazer o seu planejamento. Então, a grande área da anestesiologia tem toda essa vertente, né? Então, eu trabalho
basicamente com isso faz 20 anos, né? E uma das vertentes que serve como base para a anestesiologia também, que é a farmacologia, né? A gente acaba trabalhando um pouco também nessa área, porque é importante a gente saber, né? Acho que os anestésicos são fármacos, então saber a farmacologia, as ações, como isso implica nas funções fisiológicas do organismo, né? Então isso é importante. Então, dentro da grande área, que eu falaria então que a grande área de farmacologia, a anestesiologia está ali dentro também, né, como uma ciência mais aplicada, né? A farmacologia é uma ciência um pouco mais teórica e a anestesiologia é uma ciência bem mais aplicada à nossa rotina, né? Então, como eu falei, a grande área, o interessante é porque a gente trabalha com muitas espécies, né? O pessoal fala assim, às vezes, professor, se anestesia qualquer bicho, eu falei, põe na minha mão que eu ponho para dormir, não tem erro. Eu vou pôr para dormir. De alguma maneira eu consigo pôr para dormir. Se vai acordar ou não, são outros 500. Aí a gente tem que pensar, né? Mas que vai dormir. Porque dá para anestesiar? Dá para anestesiar sim. Eu sempre penso isso. Inclusive, tem vários trabalhos com insetos, com anestesia de tarântula, de coisas que a gente nem pensa, às vezes, que dá para fazer e dá para fazer. Então, dá para anestesiar sim. A gente fez um trabalho durante meu pós-doutorado com anestesia em rã, nas rã-touros, né? Com gel de isoflurano que a gente fez, esquematizou e fazia do dorso das rãs. Então, dá para anestesiar. Né? Fizemos anestesia de peixe. Meu pós-doutorado foi com anestesia de peixe, né? Os peixes ficavam 60 minutos fora da água, anestesiados, e não morreu nenhum. Então, dá para anestesiar, certo? Então, eu falo, botou na minha mão, anestesio. Eu ponho para dormir, não tem erro. Então, é uma característica dessa área, né? Então, porque às vezes quando você tem uma outra área, claro que não é só anestesiologia que tem isso, né? Mas muitas vezes você se especializa talvez em clínica médica, vai ser de pequenos ou de grandes, cirurgia, pequenos ou de grandes, e dentro da cirurgia, mais especialidades ainda, né? Oncologia e tal, assim. Então, a anestesia não tem muito disso, né? Claro que você pode ter se voltar mais para um tipo de espécie, né? Você pode fazer uma anestesia, trabalhar mais com pequenos animais. Eu não anestesio o cavalo. Ok, é uma especialização que você está fazendo também, né? Mas eu acho que uma grande diferencial dessa área da anestesiologia porque ela te permite esse aspecto grande aí de atuação em várias espécies diferentes, né? Então, ainda mais como docente, né? A gente tem que sempre estar atento a todas as espécies, porque a gente não sabe o que vai aparecer para a nossa rotina e o que os alunos gostariam, né? Então, vão ter alunos que gostariam de saber anestesia de grandes animais, outros mais de pequenos animais. Então, você tem que estar atento sempre a tudo, né? Acho que desligou a câmera. Descreve pra gente como é a sua rotina de trabalho. Bom, hoje, né, aqui na universidade, então a gente tem uma rotina bem dividida entre práticas, né, clínicas e teóricas e atividades administrativas, né? Então, hoje eu estou na direção do hospital veterinário também, então tem uma carga horária administrativa bastante intensa, né? Bastante ocupação, né? Administrar um hospital é algo que demanda muito tempo, né? E muito estresse, demanda muito estresse, porque a gente se estressa e a gente quer resolver as coisas e às vezes as coisas não resolvem facilmente, então você começa a ficar preocupado que não está resolvendo, então tem toda essa carga administrativa, né? Mas acho que eu vou focar na especialidade, né? Não em parte administrativa. Então, uma rotina diária, vamos dizer assim, para a gente como anestesista, né? Como anestesiologista, envolveria o estudo, né? Dos casos clínicos que você vai ter no seu dia de rotina. Então, isso é interessante, sempre se preparar com antecedência para os seus casos clínicos de rotina, né? Seria ideal, vamos dizer assim, se eu conseguisse ter acesso às fichas, aos históricos dos pacientes, né, no dia anterior à anestesia, pelo menos, né, e não no dia só da anestesia, que a gente vai ter acesso também, vai conseguir, mas é bom sempre para conseguir programar o seu caso, né? Então, programar o que você vai fazer, quais as possibilidades, o plano A, plano B, plano C, se não der certo isso, o que eu vou fazer? Porque pode ocorrer você planejar um determinado procedimento anestésico que você planeja, vai dar certo isso e na hora não dá certo. Aí, o que você vai fazer? Né? Ou a gente pode pegar muitas vezes, né, cirurgiões que você fala assim, o que vai ser feito nesse paciente? Eu ainda não sei, na hora que eu vou acessar que eu vou ver. Então, é um procedimento que você às vezes vai precisar mudar sua técnica anestésica ou aplicar algo a mais no momento lá, né? Então, como eu falei, você tem que ter um planejamento e tem que estar preparado, eu acho, para mais de uma possibilidade, né, de uso ali e trabalhar em mais de uma área ali. Então, tudo começa com planejamento, né? Uma rotina anestésica vai começar com planejamento.
baseado na espécie que você vai anestesiar, no animal, né? E aí você vai fazer uma resenha do seu paciente, né? Identificar quem você vai anestesiar. Essa é uma das partes mais importantes que eu considero da nossa rotina diária, porque a anestesia não tem, essa é uma frase clássica, a anestesia não tem receita de bolo, né? A individualização do paciente é um fator muito importante. Então, você tem que individualizar, examinar bem, saber quem é o paciente que você está anestesiando, que você vai anestesiar, porque a partir disso, conhecendo o seu paciente, você vai conseguir aplicar as melhores técnicas, escolher os melhores fármacos, as melhores dosagens, o que vai ser o melhor para o paciente, certo? Para aquele momento, né? E nem sempre, às vezes, o mesmo paciente, se você anestesiar com intervalo de 2, 3 meses de diferença, você pode ter que utilizar outra técnica, porque é o momento da anestesia o que vai importar. Então, realmente, o ponto crucial para mim é conhecer o paciente, saber quem você vai anestesiar. Então, todo o nosso planejamento parte daí. Então, uma boa avaliação pré-anestésica bem feita, acesso ao histórico do paciente, colher informações do histórico junto ao tutor ou na ficha de clínica, né, no prontuário do animal. E a partir daí, sim, você começa a planejar o seu procedimento. Então, vai ter todo um planejamento de qual a técnica anestésica você vai utilizar. Eu vou fazer uma técnica geral, de anestesia geral. Não, vou planejar uma sedação com bloqueio local. Depende do tipo do procedimento, né? Qual tipo de pré-medicação que eu quero fazer, que tipo de analgesia eu vou fazer, porque isso é importante você saber qual é o tipo de estímulo qual aquele animal vai ser submetido, se é um estímulo intenso, se é um estímulo de média intensidade ou se é um estímulo de baixa intensidade, mas se é cirúrgico vai ter uma intensidade, né? Ela pode ser de baixa, média ou alta intensidade, para saber qual é o analgésico, por exemplo, mais indicado para aquela ocasião, qual o protocolo analgésico mais indicado para aquele procedimento. Então, você tem que planejar tudo isso daí. Então, todo esse histórico, que é a parte inicial, saber individualizar o paciente, e aí entra todo esse planejamento, né? Que vai escolher desde a escolha das técnicas e dos fármacos, né? Um ou mais fármacos que você vai associar, porque tem vantagem de associar um ao outro. Vai ter pacientes que você pode usar um tipo de fármaco, pacientes que você não pode usar um certo tipo de fármaco. Por isso que eu falo que nunca é receita de bolo, porque depende do paciente, né? E aí, realiza-se toda essa parte. Medicação pré-anestésica, né? Na ampla maioria dos pacientes você vai utilizar. Situações muito pontuais você acaba não utilizando. Bloco cirúrgico, indução da anestesia e manutenção da anestesia, que daí depende da técnica que você escolher, né? Inalatória, ativa, piva, como eu falei, sedação com anestesia local, anestesia dissociativa. Então, você vai ter diversas técnicas para fazer a tua manutenção da anestesia ali, certo? E aí, o ponto importante também é a recuperação da anestesia, né? Então, a anestesia só acaba quando você confere a alta anestésica ao paciente, né? Então, aquele momento que o paciente está apto a sair do centro cirúrgico ou ser liberado para ir para casa, se não for um caso de ficar internado ou algo nesse sentido, né? Então, é a alta anestésica naquele momento. Então, você tem que acompanhar o paciente também durante a recuperação para ver se ele está com dor, se você precisa suplementar a analgesia dele no pós-operatório, se ele está respirando adequadamente, se ele está com o circulatório funcionando adequadamente. Então, você tem que acompanhar a temperatura, se ele recupera a temperatura. Então, você tem que acompanhar ele também no pós-operatório. Só um momento que eu vou chegar meus cachorros aqui. Eu tenho só 8 cachorros, né? Então eu tenho bastante movimento aqui, né? Bastante barulho aqui. Passa ali no portão, eles estão latindo. Então, todo esse pós-operatório também é importante, é imediato ali, né? O pós-anestésico, até você falar, não, realmente agora ele está bem, ele está com analgesia, eu estou vendo que ele está confortável, ele não apresenta sinais de dor, ele está com a recuperação, recuperou a temperatura, está com a consciência já ok, claro que todo o resíduo de anestésico, de fármacos que você utilizou, demora um pouco mais para passar todo o efeito, mas você já vê que o paciente está consciente, ele já está se orientando e tal, muitas vezes já está até deambulando, né? Já está em pé, já está andando, alguns até se alimentam, tomam água. Então, você fala, beleza, eu acho que ele está bem, pode ir para casa, está de alta anestésica e tal, e quando você encerra a sua rotina, vamos dizer assim, né? O seu procedimento ali, né? Então, você confere a alta anestésica do paciente e aí está encerrado o teu caso ali, né? Então, a rotina de um anestesiologista, basicamente, eu acho que passa por aí, né? Claro que vão ter especificidades, depende do procedimento, vão ter procedimentos mais curtos, mais longos. Então, vai ter muitas especificidades, como eu falei, muitas individualizações, né? Então, isso é o mais importante. Mas acho que, basicamente, em termos gerais, seria uma rotina seria mais ou menos assim, né? Pelo menos é o que eu vejo, né? Conta pra gente quais dicas você teria para os futuros e novos profissionais, com base nas suas experiências. Olha, uma coisa que eu sempre gosto de salientar é que desde
a graduação, obviamente. Eu acho que a dica para um futuro profissional já vem desde a base da graduação, né? Então, a dedicação que a gente tem que ter na graduação, em especial em algumas ciências básicas, né? A gente, às vezes, não dá tanta importância no começo do curso, fala, isso aqui eu não quero ver, é chato, não sei o quê. E daí, quando você chega nas disciplinas aplicadas lá na frente, sente falta de uma fisiologia, de uma histologia, de uma anatomia, às vezes que você não se dedicou tanto. Às vezes o professor está lá e você não estudou tanto, tirou a média para passar e não se dedicou, e daí você sente falta. Então, acho que um bom profissional já vai começar desde aí, na dedicação, desde a da graduação, né? Eu sempre falo eu tive uma prima que entrou na graduação também de veterinária, acho que eu já era formado há uns 8 anos, 6 anos, era bem mais nova que eu, e aí eu falei para ela, olha, estuda fisiologia. Eu falei, para mim é a disciplina mais importante do curso, porque tudo passa por ali. Como é que está alterado a patologia? Bom, você tem que saber como é que é o normal, como é que é a fisiologia. A anestesia, ela nada mais é que a alteração da fisiologia do paciente utilizando um fármaco. Os fármacos anestésicos, nenhum fármaco cria nada no organismo, ele altera uma função fisiológica que já existe. Então, a fisiologia, para mim, é um dos pontos importantes. Então, se dedicar ao estudo das ciências básicas é um começo de a formação de um profissional muito bom desde a base, né? Acho que você aí com uma base forte facilita muito o teu entendimento para frente, né? De clínicas, das ciências aplicadas mesmo, né? Então, acho que já começa daí, né? Então, a minha primeira dica é dedique-se às básicas, porque as básicas são importantes, né? A gente sente falta lá na frente depois. Eu acho que também um ponto importante também quando você começa a se identificar com uma área, eu estou gostando de cirurgia, estou gostando de anestesia, estou gostando de clínica, a área que seja que você se interessa, eu acho que uma das coisas importantes é você ir atrás do docente, conversar se tem alguma coisa que você tem algo a mais que dá para fazer naquela área, né? Ou seja, um grupo de estudos, né? Uma liga acadêmica, que nem vocês têm bastante aqui, ou um projeto que você possa participar, uma iniciação científica, algo da área para você começar a se inteirar mais da área. E realmente ver se é aquilo que você gosta, né? Porque eu acho que você tem uma ideia, às vezes, na disciplina, mas quando começa na prática, talvez, às vezes, não é bem aquilo. Então, acho que tem que ter isso desde a graduação novamente, né? Para você depois não ter um profissional, às vezes, frustrado de ser uma área que você não gosta de atuar, né? Então, outra dica que eu dou é colar no docente. Assim falo, cola no docente da sua área, porque é ali que você vai começar a experienciar, vivenciar o que é aquela área, né? Daquela área que você pretende seguir. Então, acho isso importante também. E aí, formação, né? Você vai se formar um médico veterinário, né? Geral, você tem a aptidão e qualificação para trabalhar em várias áreas, mas se você busca, então, quero trabalhar com anestesia, tem que buscar uma especialização, algo nesse sentido, né? E especialização de vários tipos, eu não digo só cursos de especialização, esses também são importantes, né? Mas, por exemplo, eu quando formei em 2002, né? E durante meu estágio de graduação, em 2002, meu estágio obrigatório, no último semestre, eu fiz parte do meu estágio na Universidade Federal de Santa Maria, parte na Unesp de Jaboticabal e parte na Unesp de Botucatu. E na época, eu pensava já em prestar o mestrado, né? Desde que eu, da graduação, tinha que fazer algum seminário, alguma palestra, eu sempre gostei dessa parte de conversar, de falar em público, né? Eu sempre gostei de explicar, de passar conhecimento, né? Então, eu sabia que era uma área que eu gostaria de me dedicar, de uma carreira de docente. Então, eu já pensei, bom, se eu quero essa área de carreira acadêmica, eu vou prestar o mestrado, né? Então, eu prestei a prova de mestrado para a Universidade Federal de Santa Maria, na época, e era uma vaga só e eu fiquei em segundo. Então, eu acabei não passando. E aí falei, bom, já que eu não passei, eu vou prestar a prova de residência nas Unesps, onde eu fiz o estágio, né? Jaboticabal e Botucatu. E aí, fui prestar a prova, as provas eram na mesma semana, era primeiro Jaboticabal, era numa segunda e numa terça, e daí quinta e sexta era Botucatu, era na mesma semana. E assim, eu já tinha comigo, eu gostei dos ambos os lugares que eu frequentei, obviamente, fiz grandes amigos em ambas as Unesps e tal, e tenho grandes amigos ainda, os professores lá, mas eu tinha comigo que se eu passasse nas duas, eu ia escolher Jaboticabal. E como a prova foi antes e o resultado já tinha saído, então eu nem fui prestar a prova de Botucatu, porque eu tinha saído na Unesp de Jaboticabal, que eu tinha sido aprovado na residência, né, que é o programa de aprimoramento, mas é uma residência, né? O batidão de eu chegar a ficar 36 horas no hospital, sem dormir, passar e ir embora no meio-dia do dia seguinte, assim, porque a emergência da noite, transfusão sanguínea e tal, e ir embora no outro dia. Então é um batidão mesmo.
E daí fiz a minha residência, né? Fiz a minha residência. Então, é uma coisa que é um tipo de especialização, como eu falei, buscar uma especialização na área. E hoje, como você vê, na época eu não tinha a ideia de fazer uma residência. Eu gostaria direto do mestrado, porque eu queria carreira acadêmica e tal. Mas a residência me deu uma base prática muito boa, né? Isso é muito importante, muito boa. Teórica também, mas a residência é muito prática, né? Às vezes você não tem nem tempo de estudar muito, né? Mas é muito prática. E o que me ajuda muito nas aulas. Então, muitas das minhas aulas, eu vou dar exemplos de casos, as situações, são casos que eu tive, que eu vivi durante a minha residência. Então, é uma coisa que te dá uma experiência, te dá uma mão, vamos dizer assim, um background ali, muito importante. Então, eu recomendo, quem tiver a oportunidade de fazer uma residência na área, que escolher seguir, né, futuramente, fazer uma residência, eu acho um ponto importante, né? Como eu falei, eu não pensava, mas depois que eu fiz, eu vi como realmente me ajuda hoje nas aulas, né? Na docência, que é o que eu sempre almejei, né? Sempre almejei a docência. Então, me ajudou bastante, assim. Então, fazer uma especialização. Não precisa ser a residência. Pode ser uma especialização lato sensu, mas stricto sensu pode. É outro tipo de especialização, mas também foque na sua área. Então, eu acho que o profissional de hoje no mercado, em qualquer área, ele tem que ter um diferencial, né? Veterinários, a gente sabe que hoje no Brasil a gente tem tanto curso de veterinária, tanto curso, então a gente tem tanto veterinário entrando no mercado todo ano, que se você não tiver o diferencial, você vai ser só mais um, né? E só mais um não vai ter poder de barganha, você não vai conseguir botar o seu preço, porque você vai ser só mais um, você é um recém-formado sem uma qualificação a mais, certo? E disso tem de monte, né? Então, o objetivo, eu acho, é se especializar até para valorização sua como profissional, né? A tua especialização vai contar para a tua valorização posterior e a valorização do teu serviço posteriormente também, né? Então, acho que buscar uma especialização também na área, seja ela qual for o tipo, eu acho que é importante também, né? Para quem, independente da área que vai seguir, né? A anestesiologia é a melhor de todas, é óbvio, mas independente da área, sigam a sua especialização, né? Sim. Eu gostaria de aproveitar o momento aqui, né, para convidar quem está assistindo essa live e que tem interesse na área de nefrologia e urologia. Nós temos o curso online de clínica e endoscopia do trato urinário aqui na Impulsionivete, e nós também vamos ter o curso de laudos em endoscopia e de cirurgia. E quem estiver interessado e quiser saber mais sobre os cursos disponíveis, pode estar entrando em contato aqui pelo Instagram da Impulsione. Isso aí, sigam. Sempre tem cursos muito bons ali que a Impulsione tá produzindo aí, com ótimos profissionais, né? Live, a gente vem acompanhando algumas das lives aí, e sempre tem conteúdo bem interessante, com vários profissionais legais, interessantes da área aí. Sim, verdade. Bom, professor, foi. Então, Perdão, não pode finalizar. tá escutando? Não, tá. Pode finalizar. Eu ia perguntar, assim, como foi para fazer essa escolha, né, de que era anestésio que queria seguir, assim, na carreira, e aí a docência, desde lá do início, como foi ao decorrer do curso? Sim. Eu entrei na faculdade meio, acho que como muitos da gente entra, né? Não sei o que eu vou seguir ainda, porque tem tanta área, o veterinário tem tanto campo de atuação diferente, que às vezes você fica pensando numa coisa, eu gosto de cachorro e gato, e termina se formando com reprodução de bovinos, e trabalhar com isso, porque na faculdade você vai ver muita coisa, muitas áreas diferentes. E eu estava cursando normal, anestesia, na minha faculdade, na época, lá na grade curricular, era no 7º semestre, né? Então já era no 4º ano, ou seja, já era bem pro final da faculdade, né? E era era uma disciplina de anestesiologia, mas era no mesmo técnica cirúrgica, né? Então eu ia ter anestesia e cirurgia. E no meu pensamento ali, eu gostaria de seguir a área de cirurgia, mas na época, quando eu tive as duas disciplinas, eu tive um professor muito, muito bom de anestesiologia. E isso me fascinou. As aulas dele me fascinavam, assim, o professor Auri Nunes, né? Um grande amigo até hoje. E de cirurgia, eu não tive um professor que me sugou, assim, me puxou e falou assim, isso é muito bom, eu quero fazer isso. Eu não tive isso. Então, acho que ali foi
um ponto de sem retorno. A partir dali eu falei, não, agora eu vou seguir a anestesiologia, não tem mais a cirurgia, né? Então era uma dúvida que eu ainda tinha, mas quando eu comecei a ver a anestesiologia e as aulas do professor e o conteúdo que ele passava, eu olhava e falava, nossa, isso é muito legal, como é que acontece isso? É muito legal. Então, tipo, isso me fez direcionar minha carreira para anestesiologia, né? Tanto que no semestre seguinte eu já fui bolsista dele, lá de monitoria e tal, e assim foi indo. E desde ali sempre foquei nessa área, né? Meus estágios de graduação, né? Depois residência, mestrado, doutorado, tudo focado em anestesiologia, né? E trabalho nessa área, leciono nessa área há 15 anos já, né? Desde 2007, 2008, daí 2009 eu fui para fora para terminar meu doutorado, né? Fora do país, mas daí voltei. Então, uns 14 anos, 15 que eu leciono nessa área aí de anestesiologia. Né? E de lecionar, como eu falei anteriormente, acho que desde que eu dei minhas primeiras palestras, meus primeiros seminários, eu sempre gostei dessa sensação de poder passar conhecimento. Né? Acho que conhecimento a gente adquire para ser passado. Né? Eu acho que você cresce passando conhecimento para os outros. Né? Então, eu sempre gostei, sempre quis esse tipo de carreira. Né? Então, acho que talvez no meu primeiro seminário eu sabia que eu queria dar aula pro resto da vida aí. Então, e deu certo, felizmente. A gente busca, né, vai atrás, corre, se esforça e felizmente deu certo, né? Professor, veio uma dúvida aqui no chat. É para o senhor falar um pouquinho do caso mais complexo que o senhor anestesiou. É complicado, porque são 20 anos de anestesia. Agora, casos complexos, deixa eu pensar rapidamente para não tomar muito nosso tempo aqui. Eu tive um caso, acho que então vou relatar um caso de um cão durante a minha residência, que ele chegou. A anestesia em si talvez não foi das mais difíceis, mas o caso é muito marcante para mim, porque é um caso que chegou às 6 da tarde, a gente estava saída do hospital veterinário lá da Unesp, e chegou um paciente que o bombeiro tinha resgatado, porque ele tinha sido atropelado, e alguém ligou para o bombeiro resgatar, e o animal estava com dor, ninguém conseguia pegar, ele veio dentro de uma gaiolinha, e aí quando chegou, mais ou menos pouco assim abaixo da escápula aqui, até o rabo dele não tinha pele. Ele foi arrastado no asfalto e só que a pele ele não perdeu, a pele tipo esgarçou, saiu como se tivesse aberto assim, a pele ficou assim. E aí, nossa, e tinha umas fraturas, dava para ver tudo, mas era depois das 6, não tinha mais raio-x, não tinha mais imagem, não tinha mais suporte. A gente falou, mas vamos entrar para cirurgia, conversamos com os residentes de cirurgia, não, vamos entrar porque essa pele aqui tem que fazer, porque senão contaminação, tal, vamos fazer, beleza. Fomos para cirurgia, induzimos, tal. E eu notava que esse bicho não estava bem, né? Não estava bem, não estava tão estável. Eu falei, gente, acelera, esse bicho não está estável. E a gente botou 2 cirurgiões operando, um fazendo a parte de amputação de dígito, a fratura, e outro fazendo a pele e tal, para ser o mais rápido possível. Eu sei que acabou, era, sei lá, 11 da noite, e eu olhei e falei, esse bicho não está bem, eu acho que esse bicho está com hernia diafragmática, mas a gente não tem um raio-x, eu falei, eu não ausculto direito, mas eu não tenho a certeza. Eu falei, mas quer abrir? Eu falei, não, porque eu não tenho certeza se ele tem hernia diafragmática, mas eu acho que ele tem. Então, daí então o que vamos fazer? Vamos botar ele na câmara de oxigênio do hospital e vamos embora. Eu falei, não, ele vai morrer, se a gente fizer isso, a gente vai ter que ficar aqui. Vamos revezar, a gente vai ter que passar a noite aqui acordado com ele. E não deu outra. 2, 3 da manhã, parou. O bicho parou, a gente massageou, voltou. A massagem cardíaca, voltou. 4, 5 da manhã de novo, outra parada, a gente reverteu também. Até manter ele vivo até 8 da manhã, quando o raio-x abria. Aí, 8 da manhã, o raio-x abriu, a gente correu para o raio-x, com ele entubado, né? A gente estava mantendo ele induzido, né? Com propofol, mantendo ele em coma, vamos dizer assim. Aí chegou no raio-x, voltou, na hora estava voltando na maca do raio-x, ele parou na maca, a gente entrou correndo na emergência, reverteu a parada dele novamente, aí veio o raio-x, hernia diafragmática. Eu falei, pronto, era, né? Mas a gente não tinha certeza, né? Então, beleza, vamos entrar. Entramos direto. Foi o caso que eu falei que eu fiquei 36 horas no hospital. Entramos, anestesiamos, induzimos, posicionamos, fez a hernia diafragmática. E só que aí, nesse meio tempo, atropelamento, a cirurgia, ele tinha perdido muito sangue. Então, a gente vamos programar, então, uma transfusão de sangue para ele. E eu lembro que, na época, acho que era de quinta para sexta, daí na sexta eu ia viajar, daí como eu tinha ficado de plano a noite toda, eu ia sair 4 da tarde dirigindo, de 5 da tarde dirigindo para algum lugar, eu não vou lembrar para onde que eu ia fazer. E eu falei, não, então vamos lá, fizemos a hernia diafragmática, estabilizou, daí a respiração melhorou 800%. Eu falei, agora sim, já respirando, tá ventilando bem,
oxigenando, tal, tudo beleza. Vamos começar a transfusão, foram colher o doador, tal, chegaram, beleza. Falei, tá, gente, vai ser só transfusão? Eu vou embora então, que eu preciso dormir, eu preciso descansar, comer alguma coisa, que eu tenho que viajar, eu tenho que dirigir ainda, tal, beleza. Fui embora, começaram a transfusão, morreu depois durante a transfusão. O bicho veio, ó, parou de novo e não conseguiu reverter, infelizmente. Então, foi, como eu falei, foi uma anestesia complicada, foi um caso que me marcou, porque a gente se esforçou tanto, e eu tenho as fotos desse paciente até hoje, né? Eu ponho às vezes em aula essa foto desse paciente, porque foi um caso bem marcante, talvez um dos mais desafiadores, porque na época eu estava na residência, então eu não tinha tanta experiência ainda, e conduzi um caso por muito tempo, um paciente com hernia diafragmática para 2, 3 procedimentos anestésicos, e foi, e no final ele acabou vindo a óbito, infelizmente, mas é um caso que marcou, vamos dizer assim. E acho que pela época, por eu estar na residência, pode ter sido um dos mais difíceis. Eu tenho pego pela época que eu não tinha tanta experiência ainda, né? Temos mais uma pergunta aqui da Elane Torres. Professor, como foi o processo para obter o título de especialista? O título de especialista, né, ele é fornecido pelo Colégio Brasileiro de Anestesiologia Veterinária. Ele é uma prova elaborada pelos membros do colégio, já tem um título de especialista, né, que envolve tudo, né, da anestesiologia. Então, é uma prova teórica e depois uma prova prática. São 2 dias de prova. Na verdade, não é bem prática, é uma prova, é uma entrevista. Foi assim a minha prova. Eu fiz a prova teórica, daí você tem que tirar um mínimo, tem uma nota de corte, né? Acho que eram 100 questões e tinha que acertar pelo menos 70, então você tinha uma nota de corte. E quem passasse essa nota de corte vai para a segunda etapa, que é a prova prática, que na verdade não é uma prática. A gente senta na frente de uma banca com 3 veterinários, 3 anestesiologistas, já foram aprovados nessa prova, ou seja, 3 especialistas. E você tem um potinho com 12 papeizinhos lá. E você sorteia um papelzinho que é um caso clínico. Então, paciente, cão, com hernio-rafia, com não sei o que, ele vai te dar para fazer o meu foi hemilaminectomia, professor, paciente com dor neuropática e tal. Então, ele te dá o caso. Aí você tem 20 minutos com uma folha de almaço. Na época era assim, não sei se mudou, né? Para escrever todo o material que você precisa para aquela anestesia. Desde catéter, eu botei esparadrapo, sabe? Tudo assim. Pô, isso, monitor, o que você quer, colchão térmico, tudo. Os fármacos, tudo que você vai usar para o teu procedimento inteiro. Aí 20 minutos, você entrega isso aí para a banca, eles têm um tempo para olhar lá, e eles começam a te perguntar do caso. Tá, mas como você faria? Você faria que e se acontecesse isso? Então eles vão te indagando, até a banca estar satisfeita, e aí depois você aguarda a nota da prova, né? Na época eu passei, né? Felizmente, passei na prova de especialista. Isso foi em 2014, eu acho. 2014? Por aí. 2013, 14, acho que faz tempo já. Né? Só que essa prova vence, né? Você tem que fazer uma renovação junto à CFMV e eu acabei não fazendo. Então eu tenho todos os certificados de aprovação, tudo, mas hoje eu não tenho o título porque o meu venceu, vamos dizer assim. Eu teria que renovar ele ainda, né? Então hoje eu não tenho ele válido, vamos dizer assim, né? Mas fiz a prova e passei. Esse, para mim, é o que importou na época, né? Mas é uma prova bem complicada porque ela é bem ampla. E você não sabe o que você vai sortear. Eu sorteei de um cachorro, mas tinha cavalo com cólica, tinha vários casos. Não era de pequeno, era de anestesiologia, como a gente falou. E para prestar a prova, você tem pré-requisitos, né? Você tem que ter pelo menos 300 anestesias feitas com ficha anestésica registrada e reconhecidas por um especialista. Alguém vai ter que ir lá falar, não, realmente o Roberto fez essas 300 anestesias. Porque senão eu pego, imprimo 300 fichas e preencho em casa, né? Então não tem como, invento 300 casos. E daí, dentro desses 300, tem que ser... Daí você escolheu uma área de preferência. Então, como eu fiz muito mais pequenos animais, eu escolhi pequenos animais. Aí eu tinha que ter 200 em pequenos animais e 100 em outras espécies, que teria que pegar grandes animais e animais silvestres. Então, mas aí contava, tipo, eu anestesiei para um experimento na época de jabuticabal que envolvia coelhos. Então, eu anestesiei 40 coelhos. Então, o artigo que botava que eu anestesiei 40 coelhos contou como 40 anestesias, certo? Então, isso vai, daí você tem isso. Aí depois você tem que ter uma pontuação mínima, tem que ter 300 pontos para 200 pontos, 300, eu não lembro, para
prestar a prova. Então, a residência te dá 200 pontos. O mestrado te dá mais 200. Então, se você tem residência e mestrado, você pode prestar a prova. Então, se você tem tantos anos de atuação em anestesia, comprovadamente, com registro, tudo, cada ano te dá uma pontuação. Então, você tem que atingir os pré-requisitos para poder prestar a prova. Não é simplesmente formei, eu quero prestar a prova. Não, tem que ter os pré-requisitos, né? E aí a prova é nesses moldes, né? O colégio fornece. E aí acho que é a cada 2 anos que ele faz a prova. Eu não sei como é que está agora, porque os títulos são entregues daí quando os aprovados durante o Congresso Brasileiro, né? Esse ano o Congresso Brasileiro de Anestesiologia é agora em dezembro em Vitória. Então quem foi aprovado esse ano vai receber o título lá no colégio, lá no Congresso, né? Algo assim. Mas é isso. Tem mais uma dúvida aqui da Catarine Rocha. Ela falou: boa noite, professor. Fale um pouco sobre sua experiência com anestesia em caso de hérnia diafragmática. Hérnia diafragmática é um procedimento que ele é uma urgência, né? Ele não é um procedimento emergencial, né? Pode ter situações que sim, mas em termos gerais ele é um procedimento de urgência, né? Muitos pacientes vêm compensados, gatos inclusive, é muito comum. Eu lembro até hoje de ter pego um gato que veio com hérnia diafragmática, descompensado, mas a proprietária falou: nossa, não teve nada, histórico de trauma e tal. Não, ele foi atropelado mais uns 4 anos atrás. E nunca teve nada. O gato tinha 4 anos a hérnia diafragmática. O organismo dele se adaptou até algum momento que algum órgão deve ter se deslocado, alguma coisa aconteceu que descompensou. E aí o animal veio, né? Com espineia, né? Respiração ofegante, meio agônica, porque ele não conseguia expirar, porque ele não estava conseguindo ventilar ali, certo? Então a diafragmática, como eu falei, ele é uma urgência. O bicho ficou 4 anos, então não é uma emergência, né? Claro que vai ter situações onde é um pouco mais emergente a situação, né? Mas acho que a hérnia diafragmática, tudo começa com uma boa estabilização do paciente, né? Fornecer uma suplementação de oxigênio, uma boa avaliação do paciente, ver realmente que status que ele está, pouca manipulação, cefaloclive. Então você tem toda uma manipulação clínica adjunta ali, não só anestésica, né? Para esse tipo de situação, né? Raio-X é importante, sim, para você ver cúpula diafragmática, e é confirmatório, né, do caso de hérnia diafragmática, da ruptura diafragmática, mas a manipulação tem que ser muito cuidadosa, porque uma pequena manipulação pode descompensar um animal que está compensado, né, e aí pode entrar numa situação de emergência, né? Ela é uma urgência que pode virar uma emergência apenas na manipulação. Animais que vão estar com dor, porque às vezes o histórico é de trauma, né, acidente automobilístico, algo nesse sentido, então vão estar com dor, provavelmente você manipula, ele se mexe um pouco, se agita um pouco, começa a ficar cianótico, pô, ele descompensou, esse bicho tem que entrar para cirurgia o quanto antes, porque ele está descompensado, certo? Mas então é importante dar uma avaliada, estabilizar o quanto puder e aí encaminhar para cirurgia no mesmo dia, preferencialmente, né? Se estiver bem, já dá para entrar no mesmo dia, tem horário, entra no mesmo dia, né? Se não estiver tão bem, estabilizar o máximo possível e tentar entrar no mesmo dia, mas não precisa entrar de imediato, né? Essa é a questão. Não é assim, chegou, vamos para o cirúrgico. Não, vamos ver, vamos estabilizar, vamos fazer raio-x e tal. Estabilizamos, olha, está bem, a volemia está bem, a pressão está boa, ele está bem, está com oxigênio, ele está trocando gás, as mucosas estão rosas e tal, beleza, vamos encaminhar ele para a cirurgia, beleza. Então você não precisa ter essa emergência, assim, né? E aí, durante a cirurgia, o ponto importante é a ventilação dele, né? Porque se ele tem ruptura diafragmática, é um paciente que não tem mais pressão negativa dentro do tórax. A abordagem cirúrgica mais comumente feita é pelo abdômen. Então, a partir do momento que o cirurgião acessa o abdômen, você tem uma ligação entre abdômen e tórax, ou seja, você vai acabar ter uma ligação entre o ambiente, abdômen e tórax. Então, a pressão negativa que existia no tórax não existe mais. E aí o animal não vai mais ventilar, né? Por mais que você, se ele estiver na ventilação espontânea, ele vai mexer o tórax, você vai ver as incursões torácicas aqui, ele não está ventilando, porque o pulmãozinho dele está parado lá dentro. Porque o pulmão inflar precisa ter pressão negativa, certo? Então, ventilar esse paciente artificialmente é mais importante, certo? É muito importante e é essencial, né? Que é importante, ele é essencial, senão o paciente vai vir a óbito por insuficiência respiratória. Você precisa ventilar ele de maneira assistida, no balão, ali manual, você fazendo, ou na ventilação mecânica. Se você tiver um ventilador mecânico, né, um aparelho com ventilação mecânica, pode usar dessa facilidade aí, né? E um ponto muito importante durante a cirurgia é a sincronia do anestesista com a equipe cirúrgica. Porque a hora que o cirurgião estiver dentro do tórax, passando um fio, com, sei lá, uma lâmina, algo cortante, algo que possa pontiforme, que possa lesar um pulmão, por exemplo, e causar uma ausência iatrogênica, nesse momento você não pode ventilar o paciente, certo? Você tem que deixar o cirurgião agir e você
tem um tempo que você permite de apneia e quando você, ó, vou ventilar, o cirurgião tira os instrumentais dentro do tórax e aí você ventila o paciente. Então tem que ter essa sincronia também para evitar uma lesão iatrogênica ali, né, causada pela equipe cirúrgica num pulmão, por exemplo, que é muito fácil de lesionar. Se tiver com algo pontiagudo dentro do tórax e eu ventilar, o pulmão vai encostar ali e vai lesionar esse pulmão, certo? Então tem que ter essa sincronia. Então isso é muito importante, certo? E posteriormente a isso, o restabelecimento de pressão negativa, né? Restabelecer pressão negativa. Se ele precisa respirar, voltar a respirar sozinho, ele precisa ter pressão negativa. Então, você tem que drenar o ar do tórax depois, né? Antigamente, se fazia muito uma hiperinsuflação do tórax para que no último ponto que o cirurgião fosse dar, o tórax estivesse totalmente ocupado pelo pulmão. E aí o cirurgião cerrava o último nó e você desinflava e daí você criava essa pressão negativa novamente, certo? Mas hoje isso não é mais indicado. O indicado é você terminar o procedimento e aí drenar o tórax posteriormente por fora, né? Com um aparato ali de drenagem, né? Um scalpel de 3 vias e 5 centímetros ali. Você drena o tórax e tira o ar bilateralmente ali, né? Dos mediastinos do cão ali, por exemplo. Você tira o ar dos dois lados e drena o tórax. Drena o ar do tórax e restabelece a pressão negativa, né? E aí você monitora, a monitoração do pós é muito importante pela questão de você ver se ele está ventilando, se ele está oxigenando, porque enquanto você está suplementando oxigênio é uma coisa, você tem que tirar a suplementação para deixar ele no ar ambiente e ver se ele vai ter troca, ver se ele não vai ficar cianótico, se ele vai ficar rosa e tal. Então você tem que ir acompanhando o pós imediato, é muito importante também. Até chegar naqueles requisitos de alta anestésica, como a gente já conversou antes, né? Acho que é por aí. Temos aqui mais uma pergunta. Isso mesmo. Professor, já pegou algum caso de reações adversas, complicações anestésicas em grandes? Dicas de como montar um protocolo seguro. Em grandes animais, eu não lembro de ter tido reação adversa, no sentido de... O que eu entendo como uma reação adversa é você aplicar um fármaco esperando uma reação e você ter outra, certo? Uma reação você não esperava que acontecesse, né? Tipo, eu quero sedar o paciente excita, né? É algo assim, uma reação nesse sentido. Eu não lembro em grandes de ter pego nada nesse sentido, né? Em pequenos, sim, já tive alguns casos, né? A minha rotina maior é pequenos animais, né? Então, eu já tive mais casos, mas em grandes eu realmente não lembro de ter tido reação adversa. Eu já errei protocolo de grandes animais, eu já fiz a aplicação de uma seringa achando que era um fármaco e era outra coisa. Então, isso é um erro, né, grave, é do erro do anestesista, né? E que a gente tem que falar, a gente tenta acertar sempre, mas vez ou outra a gente vai ter uma falha, né? Mas eu não lembro de ter reação adversa. Eu acho que se tive, foi talvez algo com opioide, de ter uma excitação um pouco maior, com uma dose de morfina um pouco maior, o animal ficar um pouco agitado. O tramal, eu já vi o animal com bastante sudorese, né? Mas não chega a prejudicar o animal nesse sentido, né? Mas é uma reação que você pode acontecer quando você usa opioide em equinos, por exemplo, né? Mas realmente grave assim eu não lembro, né? Complicação, sim. Complicação anestésica em grandes é esperado. Em equinos, por exemplo, né? Uma hipotensão grave é esperado. Os anestésicos inalatórios, né? O isoflurano principalmente, ele tem um efeito vasodilatador muito potente, em especial em equinos. Então, a gente tem bastante vasodilatação e hipotensão. Bradipneia, né? Ele tem um importante efeito sobre a respiração em equinos, né? Então, são complicações que você já prevê e que você já se prepara para combater elas no trans, né? Então, se eu sei que eu tenho uma possibilidade alta de ter uma hipotensão, eu já entro com dobutamina diluída e já com a taxa de infusão calculada, para se eu precisar eu começo a infundir, mas já está lá pronto. Já deixo pronto o que eu vou precisar ali, por exemplo, certo? Ventilação, né? Ventilação mecânica, se eu tiver a oportunidade de ventilar mecanicamente, porque a chance do meu animal hipoventilar existe, né? Questão de peso, as vísceras em cima do diafragma e tal, tem toda uma questão anatômica ali do paciente, né? E como montar um protocolo seguro? Tudo passa pela avaliação do seu paciente, como eu falei. Eu acho que bem avaliado o seu paciente. A gente tem muita informação na literatura hoje também, né? Então é uma coisa que a gente tem que recorrer sempre, né? Não é porque ele é professor, ele sabe anestesiar tudo. Não, esse tempo aqui a gente teve na rotina um tamanduá-mirim que eu nunca tinha anestesiado. Eu fui procurar literatura, fui consultar colegas, né? O Ria Marco, que eu vi que ele estava aí, é um peruano, um grande amigo que escreveu o capítulo do Fowler, inclusive de anestesia em Xenartas, né? E eu fui falar com ele, eu falei, tá, o que você costuma fazer? Porque eu nunca peguei, já anestesiei bandeira, mas mirim eu nunca tinha anestesiado e tal.
Então, você vai recorrer à literatura, tem que recorrer, porque ninguém vai saber tudo de tudo, não tem como, né? O cara que sabe, diz que sabe tudo de tudo, tá perdido, porque a gente sempre aprende coisas, todo dia a gente aprende alguma coisa, né? Então, acho que montar um protocolo seguro envolve isso aí, esse conhecimento do paciente é o principal, individualizar o paciente, saber quem vai ser anestesiado e as particularidades, principalmente quando são espécies diferentes, né? E ir atrás de literatura. Ah, mas não tem, mas tem alguma coisa que é próxima, de uma espécie próxima. Então, tem que procurar informação. Hoje a gente tem, fora os livros, né? A gente tem muita coisa em livro, mas tem muita coisa na internet, que são bons pontos de referência. Né? Não são todos, a gente tem coisas, também sites na internet que não são muito bons, né? Mas a gente tem perfis aqui no Instagram, então as mídias sociais têm muitas coisas boas aí disponibilizadas, né? Nem tudo são rosas, né? Nem tudo são flores, tem coisas que não são tão boas que também a gente vê na rede social, como em qualquer área, né? Mas livros, artigos científicos, então tem fonte para a gente buscar essa informação. Então, acho que buscar informação, individualizar o paciente e buscar informação sobre ele, vamos dizer assim, sobre aquele paciente, características, isso faz com que você consiga construir um protocolo seguro. Né? Conversa com colegas, como eu falei, não é porque ele é professor, mas, pô, se tiver eu trabalho aí com a parte de animais selvagens, mas se um residente falar, professor, eu já fiz anestesia nesses bichos mais umas 4, 5 vezes. Eu falei, bom, o que você faz? Pô, não é porque eu sou professor e ele é residente que eu não tenho nada para aprender com ele. Não pode ser assim. Pelo menos na minha visão, não pode ser assim. A humildade vem primeiro, assim. Então, vou perguntar para ele, tá, como é que você costuma fazer? O que vocês fizeram? Ah, que legal, deu certo, não deu e tal? Então, se informem, consultem colegas tal, porque acho que isso é importante. Conhecimento é importante. Então, tem que conhecer o paciente e ir atrás do que pode ser feito naquele paciente. Isso é o mais importante para gerar um protocolo seguro. Acho que finalizou as dúvidas aqui. Você viu mais alguma? Acho que foram todas. Então, beleza. Doutor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, estar participando dessa live. Na próxima semana a gente vai ter a médica veterinária Roberta Crivellaro aqui com a gente, então a gente aguarda vocês aqui. Mais uma vez, muito obrigada, professor, por ter dado essa oportunidade. Obrigado, Bruna, Kézia, obrigado pelo convite da Impulsione aí. Acho que são lives importantes, falando as áreas aí, né? Várias áreas, vários profissionais de várias áreas diferentes, então é legal que o pessoal entra e interage e tal, e fica conhecendo um pouco mais sobre a área. Às vezes, como a gente falou, tem uma dúvida, putz, será que anestesia é uma coisa legal? Eu vejo tanto em rede social, pô, e daí tem um cara falando sobre isso, né? É legal pra caramba. Eu vejo sobre clínica, sobre reprodução, sobre isso. Ver uma pessoa falando que trabalha com isso, falando sobre isso, acho que é um bom ponto de partida para a pessoa ir atrás disso, né? Ir atrás dessa área. Então é isso. Muito obrigada e boa noite, professor. A gente aguarda você semana que vem. Tá bom. Boa noite, gente. Tchau, tchau.